nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos agora a nossa 30ª aula, que nela continuaremos a tratar sobre o sacramento da penitência, mais propriamente sobre o tema da contrição, mas como é de costume entre nós, antes de iniciarmos essa aula propriamente dita, convido você que está nos acompanhando a se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo, comentarem e compartilharem com os amigos. Assim, ele vai chegando ao maior número de pessoas possível. É uma maneira que você tem de apoiar essa iniciativa 100% gratuita de catequese para as pessoas através do YouTube. Sem mais delongas, vamos voltar as nossas atenções sobre esse tema tão relevante, importante e relacionado diretamente ao sacramento da penitência, que é a contrição. É muito fácil multiplicar os exemplos de ocasiões em que as pessoas dizem "sinto muito", sem dizer nada, ou sem sentir nada. Mas quando se trata, como é o caso, de nos prepararmos para receber o sacramento da penitência, ou a nossa contrição é 100% sincera, ou é melhor não nos confessarmos. Receber o sacramento da penitência sem dor verdadeira é fazer uma confissão indigna, e o sacramento seria inválido e infrutífero. Se não temos contrição autêntica, Deus não nos perdoará os pecados. Como podemos, pois, saber se a nossa contrição é autêntica ou não? Quais os requisitos essenciais de um ato de contrição genuíno? Os teólogos enumeram 4 condições. A primeira, a contrição deve ser interior. O nosso coração deve estar nas nossas palavras. Simplesmente, devemos querer dizer o que dizemos. Mas isto não significa necessariamente que devamos sentir uma dor emocional. Como o amor, a dor é um ato da vontade, não um golpe da emoção. A segunda condição é que ela deve ser sobrenatural. Se um homem se arrepende de embebedar-se porque depois fica com uma ressaca tremenda, essa é uma dor natural. Se uma mulher se lamenta de ter falado mal, murmurado maliciosamente, porque isso lhe fez perder a melhor amiga, essa também é um exemplo de dor natural. A nossa dor sobrenatural, quando nasce de considerações sobrenaturais, quer dizer, quando o seu porquê se baseia na fé em algumas verdades que Deus nos ensinou. Em terceiro lugar, essa contrição deve ser suprema. Quer dizer que devemos encarar realmente o mal moral do pecado como o máximo mal que existe. Que qualquer mal físico ou meramente natural que nos possa ocorrer. Significa que, quando dizemos a Deus que nos arrependemos dos nossos pecados, estamos dispostos, com a ajuda dele, a sofrer qualquer coisa antes de ofendê-lo uma outra vez. Por último, a nossa dor deve ser também universal. Isso significa que devemos arrepender-nos de todos os pecados mortais, sem exceção. Ou nos arrependemos de todos, ou não poderemos recuperar a graça de Deus. Ou todos são perdoados, ou nenhum. Se dessemos 4 bufetadas em um amigo, seria ridículo dizer: arrependo-me de 3 delas, mas não da 4ª. É assim que o fazemos quando, no rol dos nossos pecados mortais, nós nos arrependemos de um e não de outros. Deve-se notar que essas 4 condições se aplicam tanto à contrição perfeita quanto à imperfeita, que nós vimos na aula passada. As pessoas têm, às vezes, uma noção errada e confundem a dor natural com a contrição imperfeita.
quando não são de maneira nenhuma a mesma coisa. Também a contrição imperfeita ela deve ser sobrenatural. Nos seus motivos, deve basear-se no motivo conhecido pela fé, como a crença no céu e no inferno, e na fealdade essencial do pecado. Uma simples dor natural, ela não é contrição nenhuma, nem mesmo imperfeita. Suponhamos que ofendi um amigo espalhando uma calúnia sobre ele. Quero agora recuperar sua amizade e peço-lhe desculpa dizendo: arrependo-me do que fiz, Pedro, mas reservo-me o direito de fazê-lo outra vez, se me der vontade. Não é preciso ser professor de psicologia para adivinhar que Pedro continuará magoado e com razão. Minha pretensa desculpa não é absolutamente desculpa verdadeira. E se de verdade lamento havê-lo ofendido, eu tenho que me propor com toda a firmeza a não ofendê-lo mais uma vez. Não há ato de contrição verdadeiro se não se fizer acompanhado de um propósito de emenda. Este propósito não é outra coisa senão a simples e sincera determinação de evitar o pecado no futuro, bem como as ocasiões próximas de pecado, tanto quanto nos seja possível. Sem esse propósito, não pode haver perdão dos pecados, nem mesmo dos veniais. Ocasião próxima de pecado é qualquer circunstância que nos leva a ele. Algumas ocasiões de pecado são próximas por sua própria natureza. Livros e revistas declaradamente obscenos, por exemplo. Outros podem ser ocasiões só para determinados indivíduos. Assim, um bar pode ser ocasião de pecado para quem tenha dificuldade de beber com moderação. Estacionar o carro à noite, à luz da lua, pode ser ocasião de pecado para os jovens namorados que viajam sozinhos nele. Geralmente, as experiências do passado nos dirão quais são para nós as ocasiões próximas de pecado. A situação é diferente em relação ao pecado venial. O pecado venial não nos separa de Deus, não extingue a sua graça em nossa alma. Por conseguinte, é possível obter o perdão de determinado pecado venial, mesmo que os outros fiquem por perdoar, assim o digamos. Agarra-se a algum pecado venial enquanto se renuncia a outros. Denota, evidentemente, um nível muito baixo de amor a Deus. Mas aqui não estamos falando do que é melhor, mas do mínimo necessário. Se alguém é culpado de pecados mortais, não basta que os diga ao confessor ou recite um ato de contrição rotineiro. Se o penitente não está sincera e firmemente resolvido a não tornar a cometer um pecado mortal, a sua confissão é um ato de hipocrisia. É uma confissão tão má como a daquele que ocultasse conscientemente um ou mais pecados mortais do confessor. Uma pessoa pode muito bem experimentar sentimentos como este: arrependo-me sinceramente dos meus pecados mortais e real e verdadeiramente não quero cometer nenhum pecado mortal. Outra vez, mas conheço a minha fraqueza e sei como, sob pressão, tenho quebrado os meus bons propósitos no passado. Já antes me propus não cair outra vez, mas estou aqui de novo, caí. Como posso, pois, estar certo de que o meu propósito que faço agora é firme? Podemos estar certos de ter um firme propósito de emenda agora se mantivermos a nossa mente no agora, sem procurar complicações imaginando um futuro hipotético. Ainda que no passado tenhamos falhado 12 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, isso não significa que estejamos condenados a falhar sempre. Esta pode ser a vez em que saltemos o fosso. Precisamente, esta pode ser a vez em que, com a paciente graça de Deus, alcancemos o triunfo tão desejado. Ainda que seja um axioma avalizado por um longo uso, não é verdade que o inferno esteja cheio de boas intenções. O que está cheio de boas intenções é o caminho para o céu. O do inferno está cheio de desânimo e de desespero.
Como podemos triunfar em alguma coisa se não tentamos uma vez e outra ainda, sem desanimar? Quem escala uma montanha pode avançar 3 passos e retroceder 2, mas se é bastante tenaz, bastante forte, chegará a alcançar o cume. Uma pessoa que tenha a desgraça de cair num hábito de pecado, seja de impureza, ira, contra a caridade ou qualquer outra virtude, precisa ter ideias absolutamente claras acerca do verdadeiro propósito de emenda. O que conta na confissão é este momento de agora e esta intenção de agora. Pode ser que depois haja mais tropeços e mais quedas antes da vitória final, mas o único pecador que é derrotado é aquele que deixa de lutar. Os que não compreendem a fé católica afirmam com certa frequência: eu nunca poderei acreditar na confissão. Se erro, direi a Deus na intimidade da minha alma que sinto muito, e Deus me perdoará. Não tenho por que dizer os meus pecados a um simples homem para que Deus me perdoe. Parece uma afirmação razoável e muitos de nós já ouvimos ela. No entanto, ela está tão cheia de falácias como de buracos está uma rede de pescador. Em primeiro lugar, a questão não é saber se eu gosto da confissão ou se prefiro que se perdoem os meus pecados de outro modo. A questão é saber como Deus quer que se perdoem os pecados. Ponto. E como nós percebemos, pelo relato evangélico que ouvimos na aula passada, se Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, ao instituir o sacramento da penitência como meio necessário para o perdão dos pecados cometidos depois do batismo, fez da confissão dos pecados cometidos depois do batismo, ao sacerdote parte essencial do sacramento, então esse é o modo de fazê-lo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os retiveres, eles serão retidos. Foi assim que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão. Quer a gente goste, quer não. O caminho pelo qual nós recebemos o perdão dos nossos pecados é pela acusação das nossas faltas diante de um sacerdote, claro, movidos antes por uma contrição e um propósito de emenda, de não mais fazer. Jesus quis que a acusação dos nossos pecados fosse parte essencial do sacramento da penitência. Como é que os apóstolos e os sacerdotes que o sucederiam poderiam saber que pecados perdoados que pecados perdoar e que pecados não perdoar, se não soubessem que pecados eram esses, ou seja, se a gente não falasse? E como é que poderiam conhecer esses pecados se não fosse o próprio pecador a manifestá-los? Os escritos primitivos dizem que, já desde o começo da igreja, só se concedia o perdão aos penitentes depois de confessarem os seus pecados. A principal diferença entre os primeiros séculos e os nossos dias é que, quando a igreja estava na sua infância, o perdão dos pecados não era concedido sem mais nem menos. Se o pecado era de conhecimento público, como idolatria, adultério, assassinato, o pecador devia submeter-se a uma penitência que durava toda a vida, e só lhe era concedido o sacramento da penitência no leito de morte. O que os críticos da confissão esquecem é que nem todas as palavras de Jesus estão registradas no Evangelho. Podemos estar certos, por exemplo, de que na noite do domingo da ressurreição, os apóstolos aproveitaram a fundo a ocasião para perguntar a Jesus qual o significado exato das suas palavras, a quem perdoardes os pecados, e sobre as condições que teriam que exigir para o perdão. A história mostra-nos que a manifestação dos pecados para obter o perdão é tão antiga quanto a própria Igreja Católica. Em consequência, o sectário que afirma que a confissão é uma invenção dos padres para ter as pessoas na mão, está exibindo a sua ignorância religiosa tanto quanto os seus preconceitos.
A réplica evidente a esse crítico é perguntar-lhe: bem, se os padres inventaram a confissão, então por que não se eximiram eles próprios da obrigação de se confessar? O Papa tem que se confessar. Os bispos têm que se confessar. Os padres têm que se confessar. Igualmente, os diáconos. Tal como toda a gente. Todas essas objeções à confissão que ouvimos de vez em quando baseiam-se na suposição de que o sacramento da penitência é um horrível suplício que devemos temer e evitar tanto quanto possível. Sabemos que o sacramento da penitência é um dos maiores presentes que Deus nos fez, um presente sem o qual não poderíamos passar e que sempre teremos de agradecê-lo. Outro dos benefícios da confissão é que nos proporciona um conselho autorizado para as nossas necessidades espirituais. Assim como um médico nos ajuda com a sua ciência a curar, prevenir as doenças físicas na confissão, encontramos um perito nos males da alma, que nos prescreve remédios e as salvaguardas necessárias para conservarmos a nossa saúde espiritual e crescermos na nossa vida de santidade. Também não é desprezível a ajuda psicológica que obtemos na confissão, tal como a sensação de alívio que se segue à manifestação dos nossos pecados, a paz e o júbilo interiores que acompanham a certeza de termos sido perdoados, a libertação dos sentimentos de culpa que nos perturbavam e desalentavam. O principal fim do sacramento da penitência é restaurar na alma do pecador a vida divina, a graça santificante que havia perdido. Por conseguinte, os pecados que devemos dizer na confissão são todos os pecados mortais, cometidos depois do batismo e não confessados previamente. Já que o pecado venial não extingue em nós a vida de graça, nós não somos obrigados a mencioná-los na confissão, mas é muito proveitoso fazê-lo, ainda que não seja obrigatório. Ao confessarmos os nossos pecados mortais, temos obrigação de dizer o número de vezes que cometemos cada pecado. Quem não se tenha confessado há muito tempo pode ver-se em dificuldades. Deve lembrar-se, então, de que Deus não pede a ninguém o impossível. Se não puder recordar o número exato de vezes que cometeu certo pecado, basta que faça uma estimativa sincera. Muitas vezes, poucas vezes. Ao referirmos os nossos pecados na confissão, temos que indicar também a espécie de pecado que cometemos. Não basta dizer, pequei contra o segundo mandamento. Devemos mencionar, supondo que o pecado foi mortal, se pecamos por blasfêmia, falso juramento, maldição, profanação. Não basta dizer, pequei contra a justiça. Temos que distinguir se foi roubo, fraude, dano à propriedade ou à reputação alheia. Não convém sobrecarregar a confissão com pormenores desnecessários das faltas cometidas. Os incidentes que nos tenham levado a odiar o cunhado e as consequências que daí resultaram para a vida do lar. O modo como conseguimos aquele contrato que agora vemos que foi leonino, não são normalmente coisas que digam respeito à confissão. No entanto, deve-se mencionar qualquer circunstância que realmente acrescente ao pecado uma nova malícia. Assim dizer que, se roubou um copo dourado, não basta se porventura esse copo é um cálice da paróquia, por exemplo. Neste caso, ao pecado de roubo acrescenta-se o pecado de sacrilégio. Para fazer uma boa confissão, é importante não só dizer os pecados, mas também dizê-los de modo adequado. Se todo o espírito do sacramento da penitência é de arrependimento pelo erro reconhecido, é evidente que devemos ir à confissão com uma profunda humildade de coração. A sinceridade é outra das condições exigidas pelo sacramento da penitência. Isto significa, nada mais e nada menos,
que devemos manifestar os nossos pecados com sinceridade e franqueza totais, sem intenção alguma de ocultá-los ou desfigurá-los. A nossa confissão seria insincera se tentássemos fazê-la usando frases vagas ou ambíguas, na esperança do confessor não perceber o que estamos falando. E assim nós terminamos essa aula que tratamos sobre a contrição. É importante recordar mais uma vez aquilo que pedimos no início de cada aula. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, apoiem essa iniciativa para que possam chegar ao máximo de pessoas possível. Agradeço a você que ficou até o fim dessa aula e que Deus possa cada vez mais os abençoar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até mais.